Raciocina comigo aí, meu irmão. E vem comigo nesse pensamento, principiado na palavra, que é a luz de Deus, por onde nosso entendimento é iluminado para o conhecimento da verdade. Eu te convido a usar o senso crítico para você ser esclarecido. Vem comigo aqui agora. Paulo, um grande homem que Deus usou para pregar o Evangelho, como também Deus tem usado você e muitos outros irmãos. Então, só que Paulo foi um homem que Deus usou ainda para trazer a revelação da sua palavra. Essa revelação que é a verdade absoluta de Deus, por onde a gente pode ter o conhecimento da verdade pela qual chegamos a Deus, para ter o entendimento da vida com Ele, da direção dEle, através do Evangelho de Cristo, o qual é a revelação de Deus, que nos dá o conhecimento da verdade que liberta. E essa verdade foi anunciada, divulgada pelos apóstolos. E eu quero falar aqui do que os apóstolos advertiram a igreja, os irmãos. A gente vai abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 16, versículo 17. Paulo vai dizer assim, olha o que está escrito aqui. Olha, eu estou aqui em casa, no meu quarto, aqui na cama, meditando na palavra de Deus e aproveitando e levando para você também um pouco desse alimento que eu tenho me alimentado constantemente. Olha o que Paulo diz aos irmãos que estavam em Roma, aos romanos, os cristãos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. Dos tais apartai-vos, se apartem dos tais. Desvie-se deles. A palavra a gente tem que trabalhar o ensinamento que ela nos traz. Buscar entender. O que é que Paulo está dizendo aqui aos irmãos? Bem, segura aí. Vamos para outro texto, onde Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se alguém vos traz um outro evangelho, não o recebais. É anátema. Olha o que Paulo diz. Vamos para a Bíblia. Gálatas, estou aqui, ó. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, olha o que Paulo vai advertir aos irmãos da igreja na Galácia, os Gálatas. Capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, não é? Além do qual já vos tenho anunciado, seja anátema. Aquilo que traz maldição. Aquilo que não leva você ao bem, anátema. Aquilo que é vã. Aquilo que leva você para uma direção não de paz, seja anátema. Bem, vamos entender isso aqui, irmãos.
O que é que Paulo está levando para os irmãos, em qual sentido? Qual a orientação de Paulo? Por quê? Paulo vai dizer, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, Paulo não disse demônio, Paulo não disse nenhum líder de outra religião, de nenhum conceito de Deus. Paulo disse, pode vir um entre nós que estamos anunciando o evangelho, seja Pedro, seja João, seja Tiago, ou eu mesmo. Se trouxer para vocês um outro evangelho que não seja esse que eu tenho pregado, não receba. Ah, mas e se tiver uma visão? O anjo trouxe uma revelação. O anjo trouxe uma visão. Se não tiver no evangelho, não receba. A autoridade para a igreja não é revelação nem visão de anjo. O que a igreja tem que se manter fiel e seguir não é a doutrina, nem preceito de homens, nem ensino de igreja alguma. A igreja de Cristo, que somos nós, temos que ser prudentes, ser fiel e perseverar em guardar e se manter firme na doutrina de Cristo, o evangelho. Se alguém, não importa quem é, irmão, Paulo vai dizer, qualquer um do nosso meio, que venha um anjo do céu, que seja um anjo, e vos trazer um outro evangelho, do qual não seja esse que eu vos tenho anunciado, não receba. O que é que Paulo está dizendo aí? A autoridade não é anjo. Não é a anjo que vocês têm que se submeter. A autoridade não é Pedro, Paulo nem João. A quem vocês têm que estar firme neles é o evangelho. É a doutrina de Cristo. Pode ser anjo, Pedro, Paulo, João, Papa, pastor, presidente. Quem vier até vocês com qualquer filosofia, com doutrina, com visão, movimento, revelação, porque Deus disse, Deus revelou, assim Deus manda falar. Ei, seja prudente. Se não tiver dentro do que o evangelho nos revela, não receba. Rapaz, está muito sério. Vamos agora, a gente já leu Romanos 16, 17, quando Paulo diz, note, irmão, sejam prudentes, observem no vosso meio quem é aqueles que estão ensinando, que está trazendo confusão e dissolução à doutrina de Cristo, ao evangelho. Se desvia desses, aparta-se desses. Já lemos aqui Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que Paulo vai dizer, irmãos, pode vir um anjo do céu, ou um do nosso meio, trazendo qualquer ensino, qualquer princípio, qualquer direção de Deus, qualquer visão, revelação, que não seja aquilo que o evangelho informa, que eu já trouxe para vocês, não recebam. É anátema. Vamos ler agora o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2 e o 3. Aí eu quero convidar você a ter atenção nesses textos. Todos os textos que eu estou dando, eu não estou tirando texto isolado, estou trazendo um assunto que é dentro de todo o contexto da advertência dos apóstolos para a igreja, para os irmãos, advertir aos irmãos a ser cuidadoso, ser prudente e estar vigiando para se manter firme no evangelho, que é onde nós temos a nossa vida com Deus. Cuidado! Por onde a gente temos a direção para a salvação. Olha o que Paulo vai dizer escrevendo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Pedro aos Coríntios, capítulo 15. Olha o que ele vai dizer no versículo. Vamos ler o 1 e o 2. Também vos notifico, irmãos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu vos informo. Eu vos anuncio. O quê? O evangelho
que já vos tenho anunciado, o qual recebeste, no qual também permaneceis. Agora prestem atenção e coloquem sua visão para buscar, aprender, entender e guardar o que o texto do versículo 2 nos adverte. Da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Pelo qual também sois salvo. Você é salvo não é pela igreja, não é pela obra social, não é pelo guardar o sábado, não é pelo dar o dízimo, não é por ser batizado, não é por estar ali, aqui e acolá. É pelo evangelho. Quem crê será salvo. Foi isso que Jesus disse e é isso que os apóstolos pregaram. Eles não pregaram vida religiosa, nem observância, nem guardar ritual, nem cerimonial de igreja. Como hoje ensina muitos líderes dentro das igrejas evangélicas. Paulo vai dizer, pelo qual vocês são salvos. Esse evangelho que eu vos tenho anunciado. Por ele é que vocês são salvos. Olha o que ele continua dizendo no versículo 2. Pelo qual também sois salvos, se é condicional, viu, irmão? Se o retiverdes, como eu vos tenho anunciado. Se é que não cresce em vão. Vocês são salvos pelo evangelho. Se permanecer nele. Como eu tenho anunciado, se permanecer no evangelho de Cristo, como Cristo orientou, não é no evangelho de igreja, não é no evangelho do homem, não é no evangelho de nenhuma outra coisa, é o evangelho de Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, irmãos, para de viver com a tua vida, olhando para a igreja e devoção e cumprir a obrigação religiosa. Não é isso que te leva à salvação, irmão. Volta a tua atenção, tua visão, teu entendimento para buscar conhecer o evangelho. Olha, irmão, eu convido você. Vamos ler de novo, isso é importante. É por isso que o diabo não deixa você aprender isso dentro das igrejas hoje. Por quê? O trabalho dele é esse. Cegar o seu entendimento. Para que a verdade do evangelho não ilumine tua mente cega. Para que você não venha a ser liberto. Continue preso nessa mentira de vida com Deus, dentro desses movimentos chamados de evangelho. Por isso que o diabo trabalha, para tirar a palavra do seu entendimento, colocando atrações, distrações e grandes movimentos e ventos de doutrina, tirando você da verdade do evangelho. Porque não tem salvação em escravidão religiosa, em formalidade religiosa, em igreja evangélica, em devoção e consagração a sacrifício, ritual e cerimônia religiosa. Salvação é crendo no evangelho, é pelo evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crer. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele adverte os irmãos aqui, na primeira carta aos Coríntios. O contexto aqui, Paulo está levando uma defesa da doutrina, porque tinha alguns que estavam deturpando a verdade do evangelho. E o trabalho dos apóstolos foi defender e proteger os irmãos, a igreja, na verdade do evangelho. Os apóstolos nunca se preocuparam em colocar a atenção do povo sobre a igreja, a estar dentro da igreja, a guardar a obrigação da igreja, devoção e vida de prática de igreja, como hoje. A maioria desses homens que estão aí, dizendo que é ungido de Deus, levando muitos ao anátema, a preocupação deles é cauterizar a tua mente com uma visão de igreja, igreja, igreja. Tem que estar na igreja, tem que vir para a igreja, tem que ser fiel à igreja, tem que amar a igreja, tem que cumprir a obra da igreja, porque isso é estar em Deus e servir a Deus. É ou não é? A preocupação da maioria desses líderes hoje. A preocupação dos apóstolos não era fazer ninguém estar preso dentro da igreja todo dia, o dia todo. Era fazer o povo estar na palavra. Era chamar a atenção do povo para o evangelho. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Esse contexto aqui de 1 Coríntios 15 está dentro de um contexto onde Paulo está fazendo uma defesa da fé.
em relação a um ensino herético que estava desviando o povo da direção e da verdade do Evangelho. E Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, 1 ao 2. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também vocês receberam, e no qual também vocês permanecem. Eles estavam firmes no Evangelho. E Paulo agora vai advertir a eles a perseverar. No versículo 2, Paulo diz, mas a perseverar no Evangelho. Não é em vida de igreja. Não é em vida de sacrifício, devoção, dogmas e crença de igreja. Perseverar no Evangelho, na direção da doutrina de Cristo. Paulo vai dizer, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes, tal como eu vos tenho anunciado. Se é que não creste em vão. Paulo vai dizer, esse Evangelho que eu vos tenho informado e anunciado, esse Evangelho que vocês creram, é nesse Evangelho que vocês são salvos. Observação, se é condicional. Não tem salvo para sempre. Não tem predestinado e escolhido de antemão. Ah, eu fui escolhido, Deus disse, eu escolhi você, não foi você que escolheu a mim. Mentira! Onde é que tem isso na Bíblia? Esse texto que Jesus fala ali para os discípulos, não é em relação à salvação. É em relação ao chamado ministerial, que quem escolhe é ele mesmo. Não é questão de pastor ungir, para ser obreiro, pastor, evangelista. Isso aí, esse chamado ministerial é de Deus. É Deus quem escolhe, quem ele quer. Para pastor, evangelista, profeta, para ministrar a palavra, como eu estou fazendo aqui agora. O Evangelho não ensina essa doutrina da predestinação fatalista. O Evangelho não ensina que você é o bonitinho que Deus escolheu, como se outro Deus não tivesse escolhido. Tem um bocado de gente aí vivendo dentro de mentira, por ser instruído por interpretações erradas da palavra, por esses falsificadores da palavra que levam para o povo o evangelho anátema, dentro de muitas igrejas. O evangelho nos ensina que a gente recebe o dom gratuito de Deus, recebe a graça de Deus, mas tem que perseverar. E perseverar não é dentro de vida de igreja. Perseverar é dentro do entendimento do Evangelho. Para não apostatar da fé. Porque senão cai da graça. Desvia-se do caminho da salvação. É destruído por Satanás. Por falta do entendimento. Não tem esse negócio de bonitinho. Predestinado e o outro não. Essa doutrina da predestinação fatalista incondicional, que é pregada em muitas igrejas, como muitas igrejas batista, presbiteriana e outros ministérios evangélicos, por outros teólogos, por vários teólogos de igreja evangélica, estão pregando essa doutrina de demônio. Predestinação fatalista incondicional, que diz que Deus escolheu um para o céu e outro para o inferno. É doutrina de demônio. O Evangelho não ensina isso. Olha o que o Evangelho ensina. Paulo vai dizer, segundo as 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai advertir os irmãos, dizendo assim, meus irmãos, o Evangelho que eu vos tenho anunciado, esse Evangelho que vocês receberam, esse Evangelho que vocês permanecem, é por esse Evangelho que vocês serão salvos, se, olha o que Paulo diz. Paulo diz, se permanecer nele, como eu tenho ensinado, se é que não creste em vão. Cuidado, irmão. Está aqui, irmão. Leia a palavra de Deus, irmãos. Está aqui, ó. Eu não estou pregando doutrina de igreja.
Não é doutrina de homem, não é ensino de homem, não é sermão de homem que eu estou levando para você. Eu estou apenas informando a você o que o Evangelho informa. Pregar a palavra de Deus é isso. Não é esses pregadores aí de oba-oba, de ventos de doutrina, de fábula, de fantasia, que diz que Deus usou, Deus vai fazer, Deus vai operar. Deus está dizendo assim para você, recebe, porque Deus é grande, Deus é tremendo. Isso não é pregar o Evangelho. Isso é levar para você distração anátema, para tirar você do ensino. Pregador foi chamado para ensinar. Pregar é ensinar. Não é criar misticismo, não é gritar, berrar para mostrar autoridade. Pregar é ensinar, é informar aquilo que está aqui, ó, na verdade do Evangelho. Paulo vai dizer, irmãos, se vocês permanecer nesse Evangelho, aí sim, vocês são salvos. Se não permanecer, vocês creram em vão. Salvação não é para quem é escolhido. Salvação é para quem crê e persevera até o fim. Foi o que Jesus disse. Em canto nenhum, Jesus disse, quem é salvo é quem é escolhido. Não, Jesus disse, quem é salvo é quem crê e quem perseverar até o fim. Estou falando alguma coisa aqui que não é verdade? Quer dizer que eu estou aqui pregando heresia? Não, mas o cara é pastor, porque ele diz que é pastor, está num grupo de 100, 200 pessoas, dentro de uma instituição, aí você diz que ele é a autoridade de Deus? A autoridade de Deus é quem está na verdade da palavra de Deus, no Evangelho, não é quem está em igreja com título de pastor. A autoridade de Deus é quem está na palavra. Jesus não disse isso em canto nenhum. Quem é salvo, salvo para sempre, não perde salvação. Jesus disse, quem crê será salvo. Quem não crê, condenado. Jesus disse, aquele é do indivíduo, responsabilidade. Aquele que perseverar até o fim. Combata o bom combate da fé, cuidando de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás, permanecerás no caminho da salvação, porque muitos já desviaram desse caminho. Mas, irmão Wellington, como desviaram? Se estão na igreja. Muitos estão dentro de igreja, de religião. Estão desviados, irmão, bem longe de Deus. Não tem entendimento de Deus. Estão separados da vida com Deus. Estão mais preocupados em estar firme dentro de igreja. Mas não são prudentes para cuidar deles e da vida deles sendo guiada pelo Evangelho. Estão preocupados da vida deles sendo guiada por igreja, através dos líderes, de homens dentro de igreja. A palavra diz que muitos vão apostatar da fé, não é de igreja. Quem colocou essa ideia de não se desviar de igreja são os homens enganadores para manter você escravo, preso e negócio dele dentro dessa igreja que é o império dele, onde ele tem um lucro. Porque a palavra de Deus não ensina em canto nenhum a não se desviar da igreja. A palavra de Deus manda a gente ter cuidado para não se desviar da doutrina de Cristo. Porque muitos estão apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios. Aí o povo está mais preocupado em estar dentro de igreja e não se preocupa em buscar o conhecimento da doutrina do Evangelho de Cristo. Irmãos, a Bíblia nos adverte, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, esse tal não é de Deus. Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 e 10, porque não tem capítulo. Irmão, o apóstolo Paulo vai dizer, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, cuida de ti e da doutrina, mas não é a doutrina de igreja A, B ou C. Nós, como igreja, temos que estar cuidando e seguindo e se mantendo guiado pela doutrina de Cristo, não é a doutrina de igreja alguma. E o povo está sendo guiado e formado, conduzido no entendimento de onde? Nas doutrinas de suas igrejas.
Ah, porque na minha igreja é assim, assim, assim. Ah, porque na minha igreja não pode isso, não pode aquilo. Ah, porque na minha igreja é assim. Esses estão perdidos dentro das suas igrejas, pensando que são igrejas de Deus. Porque a igreja de Deus somos nós, que temos que estar guardando fidelidade e sendo prudente a viver e guardar e praticar a doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja nenhuma. Os membros da igreja Assembleia de Deus vivem na doutrina das igrejas Assembleia de Deus. Os membros e discípulos da igreja Adventista do Sétimo Dia vivem na doutrina da igreja Adventista do Sétimo Dia. Os membros da igreja da CCB, Congregação Cristã do Brasil, vivem dentro da doutrina guiado, formado, conduzido no entendimento da doutrina da igreja Congregação Cristã do Brasil. E aí vai, Deus é amor, batista, presbiteriana, cada um está sendo guiado e vivendo discípulo, conduzindo-se na doutrina de suas igrejas, pregada pelos seus líderes. Agora, vem cá. Os discípulos de Cristo, que são membros da igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, formado por pessoa, não é por instituição religiosa, esses andam guiados, dirigidos, guardando e sendo fiéis à doutrina de Cristo, não é de igreja. Aonde são guiados e liderados pelo cabeça da igreja, que é o pastor, e não é pastor presidente de ministério. Nós somos guiados, seguimos a Cristo, o nosso pastor de nossa alma. Não é a nenhum vocacionado para ensinar a palavra. Porque nós somos guiados por Cristo, pela doutrina de Cristo. E seja quem for o homem, se não traz a doutrina de Cristo, eu não sigo a direção dele. Porque eu fui chamado para seguir a Cristo, aprender de Cristo, crer em Cristo, ser discípulo de Cristo, guardar a palavra de Cristo e estar firmado em Cristo, não dentro de igreja. Não sob a liderança, a hierarquia, o domínio e a autoridade de nenhum líder religioso que diz que é ungido de Deus. Jesus não me disse, se você estiver na igreja e a ordem do pastor estiver em você, você é salvo. Não. Você é meu. Não. João 15, 7. Jesus vai dizer assim, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Qual é a palavra? Qual é a doutrina? Qual é o entendimento? Qual é a direção que tu tem vivido como forma de fé em Deus? É o entendimento dentro da instrução da doutrina da tua igreja, do teu pastor, ou a doutrina de Cristo, o evangelho? Aí eu acho interessante que a Bíblia diz, se alguém vem até vós e não traz o evangelho de Cristo, não receba, é anátema. Agora, eis a interrogação. Eis a pergunta. Como é que você vai se defender do falso evangelho? Como é que você vai se defender da doutrina de demônio? Como é que você vai se defender dos ventos de doutrina? Como é que você vai estar prudente para não se deixar desviar da fé, do caminho da verdade e do evangelho? Se você não conhece o evangelho, se você não está sendo formado no evangelho, se você não tem o entendimento do que é o evangelho, se você não está aprendendo de Cristo, como é que tu vai conhecer a verdade para não seguir a mentira? Esse é o porém, irmão. Os textos que eu dei aqui, convida a nossa responsabilidade. Romanos capítulo 16, versículo 17. Paulo vai dizer, irmãos, vocês têm que ser prudentes para notar no meio de vocês aqueles que não estão pregando a doutrina, para vocês se desviar dele. Não fique atrás dele, não.
Não fica aí dentro não, porque aí é o lugar para você servir a Deus. O lugar para você estar em Deus não é a igreja evangélica, é o evangelho. O lugar para você estar em Deus, encontrar a Deus, servir a Deus e buscar a Deus, não é dentro de igreja evangélica, é no evangelho de Cristo, em Cristo. Os textos que eu estou dando para você chama a nossa responsabilidade. A salvação Deus me deu. A responsabilidade é minha de guardar ela, de manter-se nela. Porque o diabo, nosso adversário, ele trabalha para nos tirar dessa salvação. Não que ele tem poder de nos tirar, mas ele trabalha nos influenciando a sair. Pois a Bíblia diz que muitos vão se desviar, apostatar, deixar o caminho da salvação. Como? Seguindo doutrina de Satanás, usada por homens que diz que é de Deus, ungido de Deus, profeta de Deus, trazendo heresia, maldição, evangelho anátema, vento de doutrina, movimentos vãs, e o povo seguindo. Como vão ser livres do engano se não conhecem a verdade? E os textos que eu dei convidam a nossa responsabilidade. Romanos 16, 17, já falei aqui, Paulo manda a gente ser observador e notar aqueles que estão entre nós ministrando e deturpando o evangelho, não pregando o evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 8. A responsabilidade é nossa. Se alguém vem até vós e vos traz um outro evangelho que eu não preguei, que não é o que eu preguei, não receba. Pode ser anjo, pode ser quem for, qualquer visão, qualquer revelação, qualquer homem, seja Pedro, Paulo, João, pastor, presidente, papa, padre, não importa quem seja. Você tem que ser prudente para observar. Se não for o evangelho de Cristo, não receba. É você que tem a responsabilidade de ser prudente e se proteger do engano, se mantendo firme e firmado na verdade, que é o evangelho de Cristo. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Timóteo 4,16, Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Aí eu te pergunto, o que é que você aprende quando lê esse texto? Por favor, é isso que eu quero trabalhar em você. Eu quero despertar você para ter a preocupação, o interesse de buscar entender o que a palavra te ensina e não de viver guiado no que os homens ensinam. É o que a palavra ensina. Quando Paulo diz, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás, o que é que você entende com isso, irmão? O que é que você aprende de ensinamento dessa palavra? Paulo está dando aos irmãos a responsabilidade da salvação que Deus já os concedeu gratuitamente. Quem tem que preservar, reter, guardar o que tem para que ninguém roube é você. Deus, ele dá de graça e ele te ajuda diante das investidas do diabo. Mas é você que tem que reter até o fim, sendo fiel até a morte. Não é a vida de religião de igreja, é a Cristo, a palavra de Cristo, o evangelho. Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Sabe o que Paulo está dizendo aos irmãos? Irmãos, cuidem, sejam prudentes com as suas vidas guiadas pela doutrina de Cristo. É nisso que vocês têm que se preocupar para permanecer na direção da salvação, para não se desviar dela. Mas o que é que o povo dentro das igrejas, muitas, não estou generalizando, mas o que é que o povo dentro das muitas igrejas evangélicas aprendem? Cuide, se dedique, se esforce à vida da igreja. O trabalho
o ritual, o sacrifício, a presença nos cultos, nos cerimoniais, nas atividades, vivendo o entretenimento, a vida e sacrifício. Não é isso que o Evangelho ensina. Não foi isso que os apóstolos orientou os irmãos. Nem tampouco Jesus. Vida de igreja. Formal, dentro de trabalho, sacrifício religioso. O povo hoje é escravo, irmão, e não percebe. Essa é a maior investida do diabo. Prender o homem e fazer o homem pensar que é livre. Tirar o homem da direção de Deus e fazer o homem pensar que está indo a Deus. Levar o homem a viver uma vida separada de Deus, morto. Fazer o homem pensar que está vivo, em comunhão com Deus. Esse é o trabalho do diabo. Fazer o homem andar para o caminho do inferno. Levando ele a pensar que está indo para o céu. Tem muitos, milhões e milhares, dentro das religiões e de todo o conceito do mundo, pensando que vão ter um bom lugar lá no céu. E indo para o inferno. Mas, irmão Wellington, julgue não, porque o senhor não é Deus. Sou não, mas eu tenho a verdade dele para pregar e esclarecer você. Para o céu só vai quem está caminhando com Deus pela verdade do Evangelho. Não é por igreja ou religião. Está entendendo isso? Foi Jesus que disse. Quem crer será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Não é quem tiver fazendo obra de caridade, vivendo crença, dogmas e sacrifícios dentro de religião ou igreja. É quem estiver no Evangelho. A responsabilidade é nossa, irmão. É a palavra de Deus que diz. Olha o que o apóstolo João vai dizer na sua segunda carta, colocando para os irmãos a responsabilidade de se manter na salvação. Tem muita gente aí aprendendo errado, viu? Com muitos homens que dizem que é de Deus. Cuidado, irmão. Sai desse negócio. Ah, é ungido de Deus. É um homem de Deus. Se não está pregando o Evangelho, pode estar dentro da maior igreja que for. Pode estar fazendo o maior movimento que for. Pode ter a maior multidão que ter. É do diabo. E o povo que está seguindo a ele está indo para o inferno 2 vezes mais que ele. Foi o que Jesus disse aos religiosos judeus. Vocês fazem desse povo réus do inferno 2 vezes mais do que vocês. Nem vocês entram e nem deixam o povo entrar. Levando o povo a uma direção errada. Fazendo o povo adorar a Deus em vão. Por meio dos preceitos deles. Não do Evangelho. Responsabilidade da salvação é sua. Seja prudente. Você que está em pé, cuidado para que não caia. Quem tem que ter cuidado é você. Desperta tu que dormes. Olha o que diz o apóstolo João. Segunda carta do apóstolo João. Versículo 8, porque não tem capítulo. Diz assim a palavra de Deus. Escutem a palavra, por favor. É a palavra de Deus, irmãos. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Rapaz, para a tua vida, para se dedicar a buscar a palavra, o conhecimento dela, você tem sacrificado, tem sido se desgastando, sendo devoto, priorizando tua vida em culto de igreja, ritual de igreja. Tu tá de manhã em consagração, de tarde tu tá em círculo de oração, de noite vai pra festa não sei de quê, vai pra vigília de madrugada, passa a noite acordado. É tanto trabalho religioso, é tanto sacrifício religioso, é jejum, é vigília, sobe monte, vai pra culto de poder, mas tu estás vazio de Deus. O que vai te encher de Deus é o conhecimento. Não precisa tu passar a noite acordado para se encher de Deus. Só precisa tu se dedicar todo dia, meia hora, a buscar isso aqui, ó. Aprender, receber, se alimentar de Deus aqui, ó. Na verdade do Evangelho. Para tu estar afirmando tua vida com Deus, não é dentro de sacrifício, devoção, de igreja, é dentro da palavra. Foi Jesus quem disse isso.
Mateus 7, 23, o homem prudente que edifica sua casa na rocha é o que ouve e pratica a palavra. O apóstolo João está orientando aqui os irmãos, mostrando a responsabilidade da salvação, para eles reter o que eles já têm ganho, para não perder, porque pode perder sim. Salvação pode se perder. Não é Deus que toma, é o homem que torna-se louco, imprudente, e os loucos, os imprudentes, vão perecer. Só os prudentes que vão ao encontro do noivo. Os loucos vão ficar, as loucas ficarão. Por isso que eu digo, a responsabilidade é pessoal. Você tem que ser prudente para examinar e observar aonde e por quem e no que você está sendo ensinado e instruído com a tua vida de fé em Deus. O apóstolo João vai dizer: olhai por vós mesmos, para que não percamos. Ele se colocou também. Irmãos, sejam prudentes. Cuida de ti e da doutrina. É isso que João está dizendo. Para não perder aquilo que já temos ganho. E Jesus vai dizer: guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Em todas as orientações da carta, das 7 cartas do Apocalipse, Jesus vai dizer: aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Vencer é você ser prudente e permanecer na verdade do Evangelho. É esse que vai prevalecer e receber a vitória que nos aguarda lá com o Senhor. A coroa da vida é aquele que vencer que vai receber a coroa da vida. Não é quem está dentro de vida escrava de igreja. É aquele que persevera no Evangelho. E isso é pessoal. Sou eu que tenho que cuidar da minha vida com Deus. E esse cuidado tem que ser pela doutrina de Cristo. Andando por ela, sendo prudente, conhecendo e buscando cada dia mais conhecer o Senhor. Porque o próprio Deus vai dizer: o meu povo foi destruído. Por quê? Porque não foram para a igreja, porque não participavam dos cultos, porque não eram batizados em água de igreja, porque não dava dízimo, porque não guardava o sábado. Não. Porque lhe faltou o conhecimento. O diabo tira de você o conhecimento da verdade do Evangelho, para você se perder numa direção sem Deus. Quantos estão no caminho anátema, pensando que é o caminho de Deus? Quantos estão servindo o diabo, pensando que estão servindo a Deus? Quantos estão em maldição, pensando que estão na bênção? Quantos estão mortos, pensando que estão vivos? Quantos estão sendo guiados por ministros de Satanás, pensando que está sendo instruído por homens de Deus? Quantos estão dentro de igreja, lugar, instituição, que é a sinagoga de Satanás, pensando que é casa de Deus? Até porque casa de Deus, o Evangelho ensina que somos nós, não é nenhum lugar de alvenaria. Irmãos, eu peço a vocês, em nome de Jesus, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O que eu estou levando para você é algo de suma importância para a sua vida com Deus, para você ser prudente e para você se nortear no caminho da salvação, aquele que está fora. E você que está na salvação, persevere mais ainda para se manter firme nela, porque os dias são maus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, que é aqui, ó, guardando a tua mente. Não é com vida religiosa de igreja. Guarda a tua mente. Não é com doutrina de homem, sermãos religiosos de igreja, usos e costumes de sermão moralísticos e autoritários de homens dentro de igreja. Guarda a tua mente com a palavra de Deus. Guarda a tua mente na verdade de Cristo, que é a palavra de Deus. Proteja a tua mente do engano, da mentira que tem sido pregada como verdade de Deus
por muitos homens mentirosos, enganadores, que dizem que são de Deus. Seja prudente, examinai as Escrituras, conheça a verdade para que por ela seja liberto. Foi Jesus quem disse isso. Como você vai ser liberto da mentira se não conhece a verdade? A verdade não é um conjunto de obras, de sacrifício, de dogmas, de crença, de vida religiosa dentro da igreja. A verdade é Jesus, o evangelho da salvação, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém, meus irmãos? Que vocês sejam prudentes e meditem mais nos textos que eu dei e veja que a responsabilidade é nossa e temos o dever de conhecer o evangelho para se manter nele, para não ser desviado do evangelho de Cristo pelo engano de Satanás, pregando um outro evangelho em nome de verdade de Deus, levando o povo à mentira, por onde serão condenados por não crer na verdade para se salvarem. Porque é o que a Bíblia revela isso. Serão condenados porque não deram ouvido à verdade para se salvar. Não receberam a instrução, a correção, a repreensão. Antes, ficaram com raiva, defendendo as suas vidas, seus conceitos, suas instituições, seus líderes, sua forma de viver no entendimento de Deus. E não receberam a verdade. E serão condenados por isso. É o que está escrito lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 10, versículo 10 ao 12. Leia a palavra e a luz de Deus vai iluminar o teu entendimento para você conhecer a verdade do evangelho, por onde você será liberto. Amém, meus amados irmãos? Mais uma vez eu agradeço a Deus por esse momento tão rico de conhecimento dele que a gente recebeu agora para o zelo e a prudência da nossa vida santa e santificada em Deus, dentro da verdade do evangelho, não dentro de obras de igreja. Tem gente que acha que santificar a vida dele é viver os usos e costumes de igreja, é viver o padrão religioso, é viver a formalidade e o sacrifício religioso. Não. Santificação é estar na palavra, é viver a palavra, é esperar na palavra, é perseverar na palavra. Isso é estar em santificação, andando com Deus para a esperança da salvação, da vida eterna. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.